Olá, meus amigos, e aqui estamos para mais uma edição dos nossos diálogos. E hoje tenho a satisfação de receber um ator brasileiro cuja biografia é simplesmente impecável. É um dos atores brasileiros mais conhecidos fora do Brasil, com uma carreira internacional premiadíssima, de uma versatilidade. Eu comentava com ele dias atrás, quando o vi pela primeira vez no palco, foi um impacto desnorteante, no melhor sentido. Roberto Cordovani, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Ângelo, pela oportunidade de poder falar com você depois de tantos anos. Pois é, eu comentava há pouco com o Roberto, que nos conhecemos muitos anos atrás, depois perdemos contato, e agora, com a temporada do novo espetáculo dele em São Paulo, é que nos reencontramos. Roberto, como eu sempre faço aqui com os meus convidados, eu acho que isso sempre interessa muito ao público, né? Eu inicio o programa sempre perguntando como é que foi o encontro, né, seu com a arte. Eu acho que primeiro veio de um medo. Eu sempre tive medo, hoje não, né? Mas quando eu era criança e pré-adolescente, eu sempre tive medo do outro, né? O outro me prejudicava, quer dizer, na minha cabeça, né? Eu olhava para o outro sempre como uma ameaça. Na escola, por exemplo, eu estudei 9 anos em colégio desses de elite, né? Que você estuda primário e ginasial com a mesma classe, né? Não mudavam os alunos. E só para você ter uma ideia, eu não conversava, durante 10 anos eu não conversei com nenhum deles. Nada. É como se eles não existissem e eu acho que para eles eu também não existia. Era assim quase como um acordo de cavalheiros, vamos nos ignorar. Então a arte ela vem exatamente para negociar talvez a minha interação com o humano, não? Eu odiava fazer educação física, porque colégio machista, homem em educação física tem que jogar futebol. Eu odiava futebol. Até hoje não gosto de futebol, claro. Hoje eu até posso assistir um outro partido, mas na época, para mim, isso era muita agressividade. Professor punha a gente na quadra, tinha que jogar futebol, tinha que entender enfim, toda a técnica, né, de uma partida. E eu muitas vezes fiquei de segunda época porque me recusava a fazer esse tipo enfim, de matéria que era futebol. Para mim, educação física é uma coisa, futebol era outra, né? Tudo isso para falar que eu me encontro, então, com o balé clássico. E o balé clássico tem muito, logicamente, de ginástica e tal, mas é uma ginástica musicada, né? Com suas normas, com suas barras, com suas regras, e isso me fascinou. Então, é tudo isso para falar que o meu contato com a arte começou com a dança, começou com a música clássica, começou no silêncio, começou no foco, enfim, quando você não fala muito, quando você só ouve música. Então, eu sempre fui um ser assim muito comigo mesmo. O balé me ajudou muito. E aí, a partir daí, eu acho que o balé foi apenas uma motivação para a arte, porque depois de 10 anos de dança, eu quis deixar da arte do bailarino para poder, então, ingressar no teatro. Comecei a fazer coisas técnicas para o teatro, né? Mas sem antes fazer teatro. Mas eu era levado a essa curiosidade de querer entender o mecanismo, não só de um texto, mas de uma montagem teatral. Eu passava dias numa biblioteca ali na Mário de Andrade e muito na livraria Saraiva, ali, se eu não me engano, era Roma Marconi, por ali,
no qual eu não tinha dinheiro para comprar livros, né? Porque livro de teatro sempre era muito caro, mas tinha um setor ali, um pequeno setor de livros de teatro, que depois acho que o homem ficou com pena de mim, o homem que cuidava da livraria Saraiva e colocava aquelas escadinhas, sabe, que é para subir, para pegar livros no alto da prateleira. Eu ficava sentado ali horas. Eu ia mais ou menos 3 vezes por semana estudar teatro. Então, eu acho que eu fui um autodidata nesse meu nas primeiras práticas teatrais, mas quem me levou foi o balé. O balé. Você, então, se profissionalizou na dança primeiro, Roberto? Foi. Só que depois eu comecei a fazer teatro assim com tanta intensidade que no início dos anos 80, ainda presidente do sindicato, a grande Lélia Abramo, a grande Sim. atriz Lélia Abramo, era presidente do sindicato. Eu fui ter uma audiência com ela, levei todo o meu portfólio e ela, sem sombra de dúvidas, me deu o registro de ator e diretor de teatro. Então, para mim, isso foi a Claro. grande glória para falar, não, aqui eu fico, né? Eu não saio mais do fazer teatro, embora a dança tenha me ajudado muito, porque eu acho que ator é corpo, é movimento, é voz, tudo, né? Mas acho que a dança, nesse sentido, me ajudou muito a descobrir que eu era um ator e não um bailarino. Sim. Roberto, lendo recentemente as suas memórias, é, lá você conta que ainda menino frequentava é, alguns programas de televisão e seu encontro com o teatro se deu ainda na infância, né? Foi, foi. Meu pai, por acaso, que não foi um pai muito presente, mas foi, eu acho que numa época, ele que me levava a ver teatro. Né? Curiosamente, né? Ironicamente, eu ia, porque eu nasci na Moca, na zona leste de São Paulo, e aqui ainda tem um teatro chamado Arthur Azevedo, Teatro Popular Arthur Azevedo, e ali todo domingo pela manhã tinha peça infantil, né? Do mesmo produtor que tinha, acho que um repertório muito grande, porque eu assisti inúmeras montagens. E meu pai me levava no Teatro Arthur Azevedo. Mas isso foi um encontro com o teatro, aí eu fui para a dança, mas esse acervo, né, afetivo ficou na minha cabeça rondando que eu fazia dança, mas pensando sempre em um dia ser ator de teatro. E Sim. já sabia de antemão que eu não queria fazer comédia, porque eu era um cara assim muito reservado. Hoje não, já, né? Já me livrei disso, mas na época eu era muito reservado, tinha muita vergonha. Enfim, o outro sempre me prejudicou muito. E não é que me Sim. prejudicou. Na minha cabeça, eu achava que a outra pessoa, o olhar do outro me faria mal. Mas isso logo, logo foi se. Foi superado. Exato. Roberto, bom, aí você monta uma companhia teatral que começa aqui em São Paulo e tem um marco, né, acho que muito importante dessa companhia, que é quando você e os atores, né, que integravam a sua companhia são convidados para um festival na Europa, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa companhia e depois desse momento que realmente foi definitivo para que você se consagrasse fora do Brasil. Talvez o primeiro grande projeto assim que me deu visibilidade foi um espetáculo, um livro que eu adaptei do Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, e na época ele ainda não tinha caído em domínio público, Mário de Andrade. Então, através da SBAT, localizaram o herdeiro do Mário de Andrade, eu entreguei minha adaptação, ele gostou muito e concedeu os direitos para que eu montasse. Então, isso, para mim,
eu acho que, graças ao herdeiro do Mário de Andrade, ele me profissionalizou, no sentido assim de uma outra visibilidade, né? Eu já era profissional, mas o fato de poder fazer amar verbo intransitivo no início dos anos 80 foi muito importante. Eu estreiei no Teatro São Pedro, fiquei 2 anos em cartaz, ali 1 ano e meio, depois passei para o Teatro FAAP, e numa época sem internet, coisa, falando de 83, 84, eu recebo uma carta registrada, aquela coisa toda, de Portugal, para que eu fosse levar a Marvel Intransitivo para o FITEI, que é o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. E tudo foi muito rápido, porque eu recebi essa carta num mês, acho que 3 meses depois, eu já estava embarcando para a Europa, e depois eu nunca mais voltei para o Brasil. Sim. Então, isso foi assim um pulo na minha vida absurdo, porque quando eu cheguei em Portugal com a Marvel Intransitivo, eu ganhei o festival. Depois nós fomos para fazer um tour por mais de 30 cidades portuguesas. A companhia inteira era de São Paulo, todos brasileiros, bom, aquela coisa toda. A princípio éramos para ficar 1 mês e ficamos 4 anos sem retornar, porque uma coisa foi puxando a outra. Depois eu ganhei um outro festival na Espanha, e espetáculos vendidos, coisas. Era uma coisa que no Brasil não tinha muito, assim, de pessoas comprarem espetáculos, né? A gente sempre ia por bilheteria e tal. Então, eu acho que a Europa, nos anos 80, me deu assim, uma zona de conforto, e ali eu fui me estabelecendo, fui vendo que eu podia falar em português, que o idioma não era barreira. Eu me apresentei em 9 países e cerca de 320 cidades da Europa falando em português. Puxa. Ganhei o prêmio de melhor ator de Londres, falando em português, permanecendo uns 10 meses em cartaz em Londres, de terça a sábado, a gente só folgava no domingo e na segunda-feira. E para mim isso foi muito importante, porque a língua é o que me dá essa questão da brasilidade. E depois eu saí do Brasil, naquela época, meio brigado com o Brasil, achando que o Brasil não me entendia, aquela coisa toda. E estando lá fora, eu fui percebendo que a minha brasilidade ficava mais aguçada, né? Porque eu falava em português, eu falava do Brasil, as pessoas tinham curiosidade de entender o que é o Brasil através do nosso teatro. Então, tudo isso é, fez com que eu fizesse as pazes, né, com o Brasil naquela época. Porque também era um país de muita ditadura, era um país assim, fechado, militar. Eu saí daqui antes das diretas, né? Sim. Então eu saí daqui ainda num esquema militar complicado, tinha censura, a gente tinha que levar o texto ali na Xavier de Toledo para aqueles caras carimbarem se era aprovado ou não. Se falava merda, eles riscavam o texto. Se falava bosta, era tudo assim. Era uma Sim, sim, sim. fantasia, brincar de Disneylândia, sabe? Isso me infartou um pouco e eu fui embora. Claro, eu fui embora porque me convidaram para ir. Mas depois o fato de vamos voltar, não, porque a Europa eu senti, pelo menos na época que eu cheguei, ela muito mais aberta do que era o Brasil de então, né? Sim, sim. Roberto, você se consolida nesse período fazendo papéis femininos, né? Eu diria brilhantemente, o que muitas vezes é um risco, né? Porque há muitas pessoas que caem em caricaturas horrorosas, né? E você jamais, né, correu esse risco, né? Até pela bagagem, pela formação que você tem como autodidata, né? A sua formação teatral é como autodidata, como um grande leitor, não só de textos e dramaturgia, mas de teoria do teatro, né? Como é que foi
esse seu encontro com tantas... Como tem sido, né? Aliás, você vive neste momento, mais uma vez, nos palcos paulistanos, uma personagem feminina. Foi uma opção ou alguma coisa que aconteceu meio sem rédeas? Foi meio sem querer. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foram mulheres sós, mulheres solitárias, mulheres transgressoras, né? Esse tipo de enfrentamento assim dessas mulheres com a sociedade sempre me chamou a atenção, né? E a primeira personagem feminina que me deram para fazer, por uma substituição, eu fiz a Anne Sullivan, professora da Helen Keller, Sei. cega surda tal. A Helen Keller, cega surda, e a professora quase cega tal. E era um papel assim de uma mulher muito, muito da terra, muito bruta, muito perseverante. E, curiosamente, essa personagem foi me abrindo portas, né? Porque eu acabei fazendo esse espetáculo durante 7 anos, o Milagre de Anne Sullivan. Depois vem a Fräulein, do Mário de Andrade, que é uma tipa seca, fria, mas super amorosa. Resumindo, as mulheres que eu sempre interpretei, é paradoxal, mas acho que renegociaram a minha masculinidade. Elas eram muito mais masculinas do que eu. Isso eu aprendi, o meu lado mais masculino eu aprendi com mulheres transgressoras, como foi Isadora Duncan, como foi Eva Peron e Greta Garbo, que talvez tenha sido a personagem mais masculina que eu tenha representado, embora fosse a grande diva do cinema mundial, né, a atriz sueca Greta Garbo, que eu fiz durante 17 anos, Olhares de Perfil. Então, eu acho que essas mulheres, eu nunca interpretei assim, uma mulher dócil, uma mulher fêmea, uma mulher casada, com filho. Não. Ou assassinas, sabe, ou mulheres assim, totalmente livres, mulheres sós, mulheres loucas. Esse universo do feminino me atrai. Agora, eu não sou um ator que só faz papéis femininos. Eu fiz Dorian Gray, eu fiz Dr. Jekyll, Mr. Hyde, eu fiz outros autores brasileiros. Depois fui para a televisão, para a Rede Globo, para fazer o escravagista Sebastião Quirino na novela Novo Mundo. O ano passado eu estava em cartaz com Morte em Veneza, do Thomas Mann. Então, tudo isso são personagens, né, que têm uma outra linha, mas essas mulheres me ajudaram a encontrar esse meu lado masculino, no sentido de mostrar a força e, ao mesmo tempo, uma ambiguidade, porque são todas as mulheres que eu interpretei são ambíguas. Todas. Sim, nem um pouco convencionais, né? Mulheres transgressoras, né? Mulheres que tiveram uma voz dissonante no tempo em que viveram. Roberto, bom, são 40 anos, mais de 40 anos, né? Fora do Brasil. 38. 38. 38. Você, embora ao longo desses 38 anos tenha sempre trazido seus espetáculos para o Brasil, né? Tem a sua residência na Europa. O que o leva a permanecer lá? Qual segurança que a Europa dá para um artista que o Brasil ainda não dá? Não. É curioso que ultimamente, de 2015 para cá, eu tenho trabalhado muito mais no Brasil do que na Europa. Em 2015 eu vim a convite do Zé Cabaleiro para protagonizar um musical chamado Paixão Segundo Nelson, sobre textos de Nelson Rodrigues, com a direção da Débora de Bois e
e uma coletânea de textos do Nelson, adaptado brilhantemente pelo Zé Cabaleiro. E a música também era dele. A partir daí, a Globo me chamou para fazer a novela Novo Mundo. Eu fiquei mais de um ano. Depois, na sequência, voltei para o Brasil para fazer Dr. Jack e Mr. Hyde. Aí veio a pandemia, eu fiquei 2 anos praticamente sem poder ir para a Europa. E daqui comecei a fazer mais projetos para São Paulo, tal. Então, de 2015 para cá, eu tenho trabalhado muito aqui no Brasil. O Brasil te dá possibilidades, além de algumas subvenções, quando você consegue, né, ser aprovado, independentemente das verbas institucionais e tal, se não tiver, a gente pode fazer teatro viajando, de cidade em cidade, você pode fazer uma temporada, muitos meses de um espetáculo, e a Europa já não te possibilita isso, né? Ali eles chamam temporada, às vezes uma semana, um fim de semana, a não ser os musicais, que já tem outro tipo de teatro, né, outros tipos de produções que duram, às vezes, 20 anos em cartaz, só mudando elenco, né? Então, eu me encontro numa época assim que eu vejo mais horizontes no Brasil, né, do que na Europa. Eu tô assim, um pouco me distanciando da Europa em termos de trabalho, e a Europa tá sendo mais assim, quando eu não tenho nada para fazer aqui, eu vou para lá. E ali eu descanso, eu desfruto, eu repenso, eu começo a fazer novos projetos, mas sempre visando o Brasil, né? Curiosamente, isso de repente pode passar também, mas eu estou numa fase assim que, não sei, o Brasil me chama mais a atenção. Se bem que eu quero levar a Morte em Veneza agora para Portugal, Galícia, vamos ver se também a gente consegue. Na Europa, bom, aqui você mencionou, né, das subvenções, felizmente, né, de uns anos para cá, os editais, enfim, né, que têm permitido, inclusive, a existência de companhias maravilhosas de teatro, né? Como é que isso se dá na Europa, Roberto? Você tem as suas montagens lá ao longo desses anos todos, elas contaram com subvenção estatal ou você montou e dependeu de bilheteria? Como é que é o processo de montagem e para se levar uma temporada fora do Brasil? Nos 9 primeiros anos que eu estive na Europa, era tudo por bilheteria. Tudo. Não tinha apoio de nada. Depois nós entrávamos em alguns circuitos que compravam espetáculos. Isso para nós era novo, né? Comprarem espetáculos. A gente que estava acostumado só ir à bilheteria. Com o passar do tempo, depois eu obtendo a minha nacionalidade, tanto portuguesa quanto a espanhola, eu pude participar de alguns editais e um deles eu ganhei na totalidade para construir o meu próprio teatro. Então, eu construí um teatro chamado Arte Livre, que antes minha companhia chamava Arte Livre do Brasil, e então, a partir deste teatro que eu construí em Vigo, né, uma das principais capitais da Galícia, eu tive, então, por primeira vez, um subsídio do governo durante 10 anos, que me ajudava a pagar o aluguel, que ajudava a contratar companhias de fora, que também dava dinheiro para as minhas produções. Então, foi por causa do teatro e por questões idiomáticas, porque o governo galego queria que eu falasse sempre em português do Brasil, para, como eles chamam, um achegamento entre o idioma português do Brasil e a Galícia, que é o galego. Para quem não sabe, né, o idioma português sai dos trovadores galegos, aquela coisa toda. Tá? Então, eles querem fazer esse achegamento. Então, isso também me colocou numa zona de conforto. Eu falei, gente,
estão me pagando para eu continuar falando em português do Brasil, né? Então, tá bem. E eu fiquei com esse teatro 12 anos, depois eu passei adiante, porque cheguei à conclusão que eu não podia ser mais administrador de teatro, eu não tinha mais vida. Eu passava de terça a domingo no teatro, preenchendo papeladas, recebendo público, contratando. Muitas vezes eu estava em palco também, né? Porque o teatro era meu, né? Mas foi muito cansativo. Foi assim 12 anos suados, Pesados. Sei. pesadinho. Roberto, e essas montagens europeias, os elencos eram formados por atores brasileiros ou muitas vezes você convidou atores locais? Não, geralmente eram atores locais que É. falavam ou em, Sim, tá, pode continuar. geralmente eram atores locais que falavam em galego ou falavam em castelhano e nós falávamos em português do Em Brasil. português. Então, essa mistura também atraía o público, porque o público ia percebendo que você falando em castelhano, o português do Brasil, bem falado, com as sílabas, né, tudo bem articulado, todo mundo entendia e achavam que nós estávamos falando super bem o castelhano. Falaram, não, isso é o português do Brasil. Então era muito legal. E a partir daí, muitas escolas ali na Galícia começaram a ter aula de português. Puxa, porque as pessoas tinham essa necessidade de aprender o português do Brasil e não tão o português, o luso, né? O português de Portugal. Eles queriam mais entender o nosso idioma. E tanto é que o mundo, eu fiz também há algum tempo dublagem, e a dublagem muitas vezes pedia que nós falássemos em português do Brasil para mandar então produtos para a África do Sul. Sei. Roberto, e essas montagens na Europa, bom, você também escreve, você também é dramaturgo, né? Mas você levou dramaturgos nossos para lá, grandes nomes do teatro brasileiro. Como é que era? Qual era o repertório nessa época em que você esteve à frente do teatro, do seu teatro? Ó, nós fizemos muito Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Clarice Lispector. Fizemos também Bernardo Santareno, que é um autor muito festejado português. Trabalhei alguns textos de uma escritora galega chamada Marga Duval, que escreveu para mim 3 obras. Além de adaptar livros clássicos, né, no nosso idioma, como Dorian Gray, como Dr. Jack e Mr. Hyde, como Vida de Lorca, fizemos algumas coisas de Lorca. Então, para o povo ali, isso era muito importante, ver brasileiros entendendo a linguagem deles, mas transcodificadas no nosso idioma, né? Não sei, nós sempre ali tivemos muito respeito, tanto da crítica como dos organizadores, dos programadores, né, para que levássemos os nossos espetáculos com uma mescla, né? Era uma torre de Babel. Eu já fiz até espetáculos com um ator americano que aprendeu a falar o português, com muito sotaque, aquela coisa, mas que ele quis falar em português do Brasil, o espetáculo. Eu faço a Greta Garbo, né? Então, isso foi importante para nós. Depois nós íamos para Broadway com o espetáculo, mas uma série de coisas não conseguimos ir. Para o teatro da Sigourney Weaver. Ela tem um teatro ali, off-Broadway, ela e o marido. Você ia levar que espetáculo para os Estados Unidos? Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo. Ah, tá, tá. Roberto, bom, você acabou participando de um sem número de festivais, né, pela Europa.
acabou travando contato, né, com muita gente do meio teatral europeu e internacional, né? Quais os momentos que você define como mais instigantes na, nesses festivais, os encontros, as trocas, enfim. O que marcou a sua trajetória de uma maneira mais definitiva nessas andanças pelo mundo, né? Como eu falei, são raros os atores brasileiros que têm uma carreira internacional tão vasta e tão rica quanto a sua. Para mim, o que mais me marcou não foram tantos os festivais, porque festival é uma coisa assim, muito rápida, né? Você chega num É, dia, monta, apresenta, às vezes dá uma conferência, vai embora. É uma coisa assim que você, às vezes você tem que ficar pensando, puxa, eu já estive naquele país mais 2 dias, sabe? Porque é festival tudo rápido. Mas o que me marcou muito foi estar em cartaz em Berlim, com uma crítica altamente especializada para teatro. Um crítico em Berlim, ele assiste o teu espetáculo pelo menos 3 vezes antes de escrever, né? Enfim, conversa com o elenco, quer entender, para depois ele se apropriar, né, do teu produto, né? Coisas que no Brasil muitas vezes a gente sabe que o crítico, quando escreve, nem foi ver o espetáculo, né? Ele escreve, porque, enfim. Então, para mim, ter estado em Berlim durante alguns meses, fazendo teatro, falando em português, foi uma troca, foram momentos assim muito especiais. E o outro também, o fato de eu estar quase 1 ano e 2 meses em cartaz em Londres, falando em português, estando em cartaz, né? Passamos momentos complicados, passamos, mas tivemos muitas glórias, muitas. Nós, por exemplo, ganhamos o Festival de Edimburgo, na Escócia, que é considerado um dos maiores festivais de teatro do mundo. Na época, concorremos com mais de 900 companhias, é, e eram concorrentes assim como Vanessa Redgrave, Ingmar Bergman, Franco Zeffirelli, Jeremy Irons, David Clarke, que na época era o grande bailarino ali, enfim. E a gente ganhou falando em português, com 3 cadeiras, um espetáculo sem cenário, super minimalista. Então, essas experiências, Ângelo, para mim são enriquecedoras, porque eu creio que o brasileiro, por mais hospitaleiro que seja, eu acho que ele não abraçaria tanto uma companhia internacional aqui para o país. Acho que não, não sei. Mas como a gente foi arroupado, protegido ali em Londres e Alemanha, para mim são os dois pontos assim, Berlim, Hamburgo e London, né? Depois vem Edinburgh, Edimburgo e Escócia. Para mim, essas cidades assim é que realmente. Só para você ter uma ideia, quando nós chegamos em Edimburgo para fazer o festival no qual ganhamos, eram mais de 100 salas de teatro. Imagina, onde que você vai que tem 100 teatros? Tinha de tudo, teatro grande, pub, restaurante que virava teatro, bom, tinha de tudo. E cada local desse tinha 9 horários, porque o espetáculo começava das 9 da manhã e ia até de madrugada, parando meia hora para desmontar um cenário, montar outro, entrar outro público. Então, viver isso durante 45 dias, assim, diariamente, foi muito importante. Então, eu tenho um carinho e, ao mesmo tempo, eu sobrevivi a Edimburgo, né? Porque era curioso você ver, às vezes, como é que ele chama aquele ator? John Malkovich, ajudando você a tirar uma cadeira do palco que ele ia montar outra coisa dele, sabe? Incrível.
essa coisa de união, isso é É, muito claro. bonito. E nem, a gente nem conversava, era um hello, hello, tchum, 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 tchum. Sabe? Isso, quer queira ou não, vai te dando um background, assim, que você fala, uau. Né? Então, para mim, respondendo a tua pergunta, essas experiências valeram, nossa, toda uma vida, toda uma vida. Impagáveis, né? E o que eu vejo de extraordinário, Roberto, você já frisou aqui mais uma vez, né? Falando em português, a nossa língua, né, que nunca teve grande penetração no mundo, né? De repente levada por você e por sua companhia para o mundo, né? E sendo ouvida, né? Infelizmente, o português não se consolidou como uma língua de cultura universal, né? Exceto Portugal, exceto alguns poucos países no continente africano, nós somos muito Uhum. limitados, né? A barreira linguística de quem fala português ainda é muito grande. Então, eu vejo mais um grande mérito seu e da sua companhia, justamente pela beleza dos seus espetáculos, pela força da sua interpretação, difundindo a nossa língua, né? Isso é admirável, né? Roberto, você comentou há pouco, é, você teve a sua experiência na televisão alguns poucos anos atrás, né? Você é um ator formado no teatro. Como é que foi essa experiência? É uma outra linguagem, né? Mas valeu a pena? Muito, valeu muito a pena. E eu não, claro, na televisão você reduz muito, né, gestos para questões de enquadramento. Para mim, foi tudo tão normal, sabe? É como estar numa sala de ensaio, sem precisar projetar tanto como é no teatro, quando você está no palco, né? Então, para mim, parecia sempre que eu estava num laboratório, assim, uma coisa intimista, uma coisa que te dá um gosto, você poder sussurrar, você não precisar abrir tanto a boca, mas são detalhes que você vai pegando no dia a dia de fazer televisão, né? Eu fui convidado pelo diretor-geral da novela, porque ele me assistiu no teatro fazendo uma personagem que não tinha nada a ver com aquele no qual ele idealizou que eu pudesse depois interpretar na televisão, que era o Sebastião Quirino, um cara escroto, animal, né? Uma personagem que realmente existiu. É, foi quem deu a Quinta da Boa Vista para a família real, em troca da família real não cobrar impostos dos escravos que ele contrabandeou durante mais de 20 anos. Né? É uma personagem que existiu e eu pude mamar da fonte, né? Eu vivo em Portugal, eu sei o que é ser português, né? Sim. Não é? Eu sei o quanto tem um ranço aí em muitas coisas, todavia tem. E isso me ajudou muito para fazer a novela no mundo e também o fato de nós estarmos com atores muito tarimbados, né? Então, atores assim que entendem o que é a construção de personagem. Eu sou um ator de composição, então a Globo respeitou a minha composição, eu fui pedindo coisas, achava, por exemplo, que seria interessante se a minha personagem tivesse cabelo comprido. Aí puseram extensões em mim. Aí o diretor sugeriu que eu me maquiasse sempre de branco. Uma espécie assim de Luís XV, mas fora de época, né? Porque Sim. se passa em 1800 e pouco, mas é como se a minha personagem ainda quisesse alguma coisa com a corte francesa, né? Que já na época já estava em decadência. Enfim, eu não tive nenhum problema de sair de um registro e entrar no outro, em absoluto. Nenhum. Até porque um texto muito bom, né? Com um resgate histórico muito bem feito, né, Roberto? E, e cinema, você teve experiências, tem vontade de ter experiências novas? Tenho. Eu escrevi um texto, um roteiro,
sobre violência de gênero homoafetiva, Hum. que se passa entre um paulistano e um indígena, na Galícia, na Espanha, na Galícia rural. Eu estou agora desenvolvendo esse projeto, querendo levar um ator indígena para a Galícia, com atores galegos falando em galego, nós falando em português do Brasil, o indígena também falando em português, mas dentro da etnia dele, que é uma etnia chamada Saterimauê. É. Então, eu com essa vontade, com esse propósito, vamos ver se para o próximo ano a gente consegue finalmente unir equipes, né, para poder desenvolver esse projeto. E, e tenho um convite para fazer um papel no cinema, pai de Chico Mineiro, Hum. um precursor da música caipira, né? Isso. Eu não recebi ainda o roteiro, mas estou muito interessado, porque são registros diferentes que, por que não, né, para gravar no sertão mineiro. Sei, sei. Roberto, quero que você fale agora um pouquinho sobre seu novo espetáculo que estreou no começo do mês. Está em cartaz aqui em São Paulo, onde permanece até o comecinho de maio. É isso mesmo, né? Exato, é. Eu tenho um novo espetáculo chamado Broadway Station, que fala sobre as misérias de quem faz teatro com muito dinheiro, fala de uma época de repressão nos Estados Unidos na cultura, onde artistas, né, cabeças pensantes, foram perseguidos pelo senador McCarthy, o conhecido caça às bruxas, né? O medo do comunismo, aquela coisa toda. Então é um espetáculo que passa como pano de fundo, né? Todas essas perseguições, né? É um espetáculo assim muito ácido. Somos 4 atores, eu, Vitor Rodrigues, Marcelo Gomes e Nil de Pádua. Nós estamos no Teatro Safra, no J Safra, estreamos no dia 5 passado de abril, e temos agora, daqui para frente, só mais 3 semanas, 3 semanas. são curta temporada, a gente faz de sexta às 21 horas, sábados e domingos às 18 horas no Teatro J Safra, com preços bem populares, bem acessíveis, porque é um teatro muito grande, então é importante a gente ser mais acessíveis, mais flexíveis, para que muita gente possa assistir Broadway Station. É uma produção com figurinos, tem nomes como Chanel, como Maria Armanda, que foi uma representante da Chanel em Portugal, Carmen Pichelli, que é uma das grandes modistas atuais da moda galega. Então, é um espetáculo assim, com bastante requinte, com um linguajar muito direto, que qualquer pessoa vai entender o que é ser ator e o que é lutar para sobreviver, atuando dignamente. Eu acho que fala sobre dignidade e fala de pessoas também sem dignidade. Então, Sim, sim. sabe, é uma coisa... Idealizado, escrito e dirigido por você, né, Roberto? Foi, sim, é. Mas eu tive a colaboração na escrita do texto também da atriz Vanessa Gerbelli, que é uma Sim. querida, uma grande amiga, que fez comigo também o musical do Zé Cabaleiro, fez comigo a novela. Então, a partir daí, a gente foi criando laços É, para escrever Broadway Station. Eu gostaria muito que o público fosse, porque é um momento único, talvez o espetáculo depois não volte para São Paulo, vamos ver. Que aí, se voltar, caso a gente seja aprovado por alguma lei e que a gente possa, então, pagar pauta de teatro, essas coisas, que acabam claro, claro. encarecendo muito, né? Sim. Vocês pretendem viajar com o espetáculo pelo Brasil? Você deve levá-lo para a Europa também? Para a Europa, eu não sei, porque logisticamente ele é mais caro,
que Morte em Veneza, que sou só eu e o Vitor Rodrigues, que faz a supervisão de som, de luz, de palco, quer dizer, ele também é o espetáculo. Mas com Broadway Station ainda precisamos ver, mas vamos viajar várias cidades do interior, pretendemos ir a Brasília, a Porto Alegre, a Belo Horizonte, que nós temos lá um público bem legal. Fomos convidados agora para o Festival de Inverno de Ouro Preto, que reabriu a Casa da Ópera. Então, temos aí alguns projetos, algumas metas com Broadway Station, que é um espetáculo que eu gostaria de fazer pelo menos uns 2 anos em casa. Com ele. Aquele trabalho de formiguinha, né? Vai Sim. limando arestas. Sim. Você citou há pouco, né, Belo Horizonte, lendo também sua biografia, você disse que tem um carinho especial, até por um período relativamente longo em que você deu aula de teatro, né? Gostaria que você falasse um pouco do professor de teatro, dessa transmissão, dessa bagagem, né, que poucos têm, né, em nosso teatro, para os mais jovens. Eu fui chamado para dirigir o Teatro Universitário, o TU, em Belo Horizonte, que é o teatro, seria a IAD. A IAD nos tempos áureos, né? E aí eu dirigi os 2 terceiros anos, né, desse curso profissionalizante com As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. Mas antes da montagem, eu dei um ano de masterclass, que foi assim intensivo, foram muitos meses. Era uma turma muito grande, mais de 50 pessoas, para depois poder fazer uma montagem desse porte, né? E depois eu dei aula na UFMG também, sobre interpretação naturalista, né? Porque o meu teatro é um teatro que, embora tenha uns tons assim expressionista, ou uma posta em cena muito minimalista, mas a nossa maneira de interpretar é o mais natural possível. Tá? Então, eu dei ali, não é um PhD, mas enfim, para quem já estava no último estágio ali da UFMG para a interpretação. Foram 2 anos e eu tenho um carinho muito especial por Belo Horizonte. É uma cidade que eu sempre relacionei com a Alemanha. Não sei por quê. Eu acho que é pelo prazer do mineiro querer falar muito. Sabe, ele tem aí um timing, né, de te ouvir, de prestar atenção, de te olhar. Não tem esse frenesi que muitas vezes tem em São Paulo. Não sei, eu sempre comparei a capital mineira, né, sobretudo Belo Horizonte, com a Alemanha, por causa da turma. E não sem motivo, né? Minas deu ao Brasil alguns gênios no campo da literatura, né? Guimarães Rosa, Drummond, enfim. Eu acho que culturalmente, né, é um estado que carrega em si uma potência incrível, né? Essa meninada, Roberto, que está, olha, vai cair daqui. Só abrir um parênteses, porque quando você falou de Guimarães Rosa, a filha dele, na época que eu estava em Londres, me entrevistou quando eu ganhei o prêmio de ator, de melhor ator de Londres. A filha do Guimarães Rosa tinha um programa para brasileiros na BBC. E ela me entrevistou, então, a Vilma Guimarães Rosa. Vilma. Foi muito legal. Ela já faleceu, mas na época, nossa, foi um prazer conhecer a filha do Guimarães Rosa. Claro, claro. Você pensa em adaptar ainda alguma coisa do Guimarães Rosa, que é um universo muito diferente do seu, mas como você tem essa ligação com obras literárias, né? Não, nunca pensei no Guimarães Rosa. Nunca pensei como eu nunca pensei em Shakespeare. Eu acho que fazer Guimarães Rosa, fazer Shakespeare é uma outra escola, que eu acho que eu não saberia, a não ser que alguém me dirigisse, mas eu mesmo não. Sei.
Sim. não gostaria disso. Eu tenho alguns projetos em mente, mas eu tô, Ângelo, tão cansado de fazer Broadway Station em 25 dias, montar tudo. Eu estou exausto, assim, eu estou Imagino. exausto, né? Então eu quero ver se eu fico, sei lá, um ano e meio sem fazer nada. Eu fui convidado para fazer o que terá acontecido a Baby Jane, É. no papel da Bette Davis. É um texto que eu gosto muito. Vamos ver lá para frente. Bom, você falava, Roberto, do Baby Jane, né? Que é um projeto que aí não seria produção sua, é uma produção para a qual Uma você foi produção convidado. é do Vinícius Coimbra, que ele tem muita vontade de fazer esse espetáculo comigo, que é o mesmo que me dirigiu em Morte em Veneza e é o mesmo que me levou para a Globo na época, que era o diretor-geral da novela. Foi o primeiro a diretora a ganhar o prêmio Emmy Internacional, Sim. na época que ele dirigiu uma novela chamada Lado a Lado, sobre a formatação das favelas e tal. Uma novela assim elegantérrima, com um texto muito bonito. Enfim, ele quer fazer essa produção, mas vamos ver como é. Temos ainda muito o que fazer com Morte em Sim. Veneza e Broadway Station, que tem apenas mais 3 semanas aqui em São Paulo, no Teatro J. Safra. Faremos também um espetáculo no dia 1º de maio, que é um feriado, né? E, enfim, então temos assim, agora só mais 9 apresentações. Sextas às 21 horas, sábados e domingos, 18 horas, Teatro J. Safra. Comigo, Para quem não ninguém. conhece ainda a força de Roberto Cordovani nos palcos, é uma belíssima oportunidade. Roberto, quero agradecer uma vez mais por você ter aceitado o meu convite e espero que você ainda nos presenteie com espetáculos tão belos quanto os que eu até hoje já vi, e tenho certeza que ainda nos presenteará. Obrigadíssimo, querido. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Gabriel, que está na técnica, e que pessoas como você abram cada vez mais caminhos para todos nós que tanto labutamos no teatro. Porque fazer teatro é um ato de resistência, de muita resistência. Tenha E, certeza. sobretudo, eu acrescento, Roberto, o teatro da qualidade que você faz, com a dignidade com que você faz, né? Isso é que é mais admirável, né? Mais uma vez, meus cumprimentos, mais uma vez o meu carinho. E até Muito breve, obrigado. querido. Até breve. Abraço. Maravilha.